Boa tarde, sexto ano. Na aula passada, a gente começou a falar sobre os hebreus, os fenícios e os persas. E na aula de hoje, a gente vai fechar esse conteúdo. Por que é importante a gente falar desses povos? Eles foram povos não tão grandes e complexos quanto o reino do Egito e da Mesopotâmia, mas também foram povos importantes em questões culturais, religiosas, econômicas, e a gente vai ver alguns aspectos de cada um deles. Vamos começar falando dos hebreus. A principal fonte que a gente usa para falar sobre o povo hebreu é a Bíblia, mas é importante falar que a gente não vai defender ou dizer que a tal religião é a certa. A gente já conversou em sala de aula várias vezes e todas as religiões têm espaço e têm a sua importância na nossa aula, pelo menos. E aqui a gente vai usar a Bíblia como fonte histórica para saber da história de um povo, assim como qualquer outra escritura sagrada também pode ser usada como fonte histórica. Então, falando dos hebreus, a gente usa a Bíblia como fonte histórica, mais especificamente o Antigo Testamento. O povo hebreu ele tem como característica a questão da migração. O que é isso? É quando um povo, ou algumas pessoas, se deslocam de um lugar para outro. E a gente vai ver que eles se deslocavam frequentemente. Se deslocaram de Canaã para o Egito, depois de volta para Canaã. A gente vai ver quando começar a contar a história do povo hebreu. O povo hebreu ele tem como patriarca Abraão, mas quem vai dar origem ao povo hebreu é o neto de Abraão, Jacó. Jacó ele tem 12 filhos, que são as 12 tribos que vieram a ser, né, as 12 tribos de Israel. Quando a gente fala do povo hebreu, a gente pode falar tanto a palavra hebreu, quanto israelitas, quanto judeus, normalmente têm o mesmo significado. Então, Jacó, ele tem os 12 filhos, as 12 tribos de Israel. As 12 tribos, o povo hebreu, eles migram para o Egito. Lá eles foram escravizados durante 4 séculos pelos egípcios, pelo povo egípcio. Alguns faraós são muito conhecidos por terem sido muito cruéis com o povo hebreu. E lá então eles são escravizados por 4 séculos. Mais ou menos no ano de 1300 é quando houve a libertação do povo hebreu, liderado por Moisés, uma história que a gente já conhece também. E essa fuga do povo hebreu do Egito é conhecida como Êxodo, o Êxodo dos Hebreus. Então eles fogem, ficam no deserto andando em círculos por 40 anos, até que recebem um chamado de Deus, um aviso de Deus, para voltar à cidade de Canaã. E eles retornam para a cidade de Canaã. Já lá no reinado do rei Salomão, o reino ele se divide em 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Israel. Então, a partir daí, dessa divisão do reino em Judá e Israel, é quando surge a esperança da vinda de um Messias para unificar o reino. A partir daí, então, espera-se um Messias vindo futuramente como um salvador e um restaurador da estabilidade do povo de Israel, né? O povo hebreu, eles têm 2 diásporas. O que é a diáspora, primeiramente, né? A diáspora é a dispersão de um povo de um lugar, normalmente para o mundo inteiro. O povo hebreu ele teve 2 diásporas. A primeira diáspora foi após a invasão da Babilônia e a destruição do Templo de Jerusalém, no ano de 721. E com a invasão da Babilônia, o povo hebreu então se dispersa para diversas regiões. A segunda diáspora, então, já com o retorno do povo hebreu, a segunda diáspora é no século I, no ano 70, que é quando os romanos invadem a região da Palestina e acontece a segunda diáspora do povo hebreu. E aí eles se dispersam
definitivamente para todas as regiões do mundo. Agora, saindo do povo hebreu, falando sobre os persas. Os persas, eles seriam hoje localizados onde a região do Irã. Eles são muito marcados por terem sido comerciantes. Aquela região é uma região de rota comercial, então os comerciantes, as pessoas que tinham mais dinheiro, né, a classe média da sociedade se aproveitava de ser uma região de uma rota comercial e se enriqueciam em cima do comércio de tecidos, enfim, de especiarias que faziam esse comércio entre a região da Pérsia e o Oriente, a Ásia Menor, enfim. A unificação do Império Persa aconteceu com um rei chamado Ciro, a gente já viu ele na aula passada, depois da revolta dos Medos, ou seja, houve uma revolta do povo Medo, a gente também já estudou sobre eles. Há uma instabilidade política e quem assume o poder é um rei chamado Ciro. Ele conquista o povo persa, eles começam em uma determinada região, mas eles se expandem tanto que crescem e dominam também a Babilônia e até a fronteira com a Índia. Depois que Ciro assume o poder, o reino ele começa a ser dividido em províncias. O que é isso? São pequenas regiões governadas por alguém de confiança do rei, mas que devem autoridade ainda a uma autoridade maior, né? Alguém superior, que no caso seria o próprio rei. Os camponeses, eles são a base do império, quem sustenta o império, tanto trabalhando na agricultura, tanto como pagando altos impostos à monarquia, à nobreza. Como eu já falei, era uma região que era uma rota de comércio, então o comércio era uma atividade que enriquecia muito o povo persa, porque era uma rota de comércio entre a China e a Índia com o mar Mediterrâneo. Então essa região servia de rota mesmo, de escoamento das mercadorias que vinham da China e da Índia para todas as regiões do mar Mediterrâneo. A religião deles era o zoroastrismo. O que é isso? É uma religião que tem como principal profeta um cara chamado Zaratustra, e eles acreditam basicamente que o mundo é regido entre duas forças, o bem e o mal. E agora falando um pouco dos fenícios. Os fenícios, eles existiriam hoje na região onde é o Líbano. Eles viviam basicamente da pesca e do comércio marítimo, também se privilegiando de ser uma região costeira ao mar, então facilita o comércio marítimo, as navegações e o comércio feito pelo mar. E esse sucesso dos fenícios em relação ao comércio marítimo levou olhares de alguns reis e sofreram algumas invasões. O rei Nabucodonosor invadiu a região da Fenícia, o rei Dário, que comandava os persas, também invadiu, e depois Alexandre, o Grande. Então, ou seja, essa região sofreu diversas invasões que levou ao fim da região, da lucratividade, né, e do império que estava se formando na região da Fenícia. Era uma região que era uma rota para comércio na Ásia, então, ou seja, os produtos que vinham da Ásia iam direto para essa região da Fenícia e dali era vendido, saíam navios para o mar Mediterrâneo e faziam esse comércio entre a Ásia e o mar Mediterrâneo, e por isso atraiu olhares de reis cruéis como Dário e Alexandre, que a gente acabou de falar. Essa região era formada por cidades-estados. O que são as cidades-estados? São cidades que eram independentes economicamente, tinham suas próprias leis, mas que ainda deviam uma certa autoridade
ao superior, ao rei ou ao imperador. Os fenícios, eles também conseguem estabelecer colônias fora da sua região e eles enriquecem com isso, porque quando eles fazem colônia de compra e venda, ou seja, a sua colônia é obrigada a comprar do seu produto, então você tem mais compradores. Um exemplo da colônia dos fenícios é Cartago. E uma coisa importante de se falar dos fenícios é que eles inventaram o alfabeto. Então, o alfabeto que posteriormente foi também incorporado pelos gregos e logo depois eles introduziram as vogais, o alfabeto que a gente usa hoje. Inventado pelos fenícios e depois os gregos adicionaram as vogais no alfabeto. E no início, os fenícios usavam o alfabeto para poder registrar as mercadorias que eram vendidas, para poder ter esse controle. Por isso foi necessário essa invenção do alfabeto para controle de mercadorias. A religião era politeísta e antropomórficas. O que é isso? Vários deuses, né? Politeísmo é isso, vários deuses. E antropomórficas porque os deuses poderiam ter formas tanto humanas quanto animais, ou, em muitos casos, as duas juntas, né? O mesmo corpo com partes humanas e partes animais. E eles também é uma característica da religião deles serem conhecidos por fazer sacrifícios tanto humanos quanto animais para os deuses. Esses sacrifícios eram coordenados pelos sacerdotes e a intenção do sacrifício era agradar os deuses. Então se fazia tanto sacrifícios com animais quanto com os próprios homens. Às vezes sacrificavam-se os filhos, enfim. Bom, galera, essa foi a aula de hoje. A gente viu sobre os hebreus, os fenícios e os persas. Vou deixar os exercícios lá no portal. Beijo!